Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Ontem eu resolvi, depois de alguns meses sem assistir partidas do Vasco da Gama, eu me liguei até Brusque para assistir Brusque e Vasco da Gama. Eu penso que o ex-jogador e goleiro, grande goleiro, o catarinense Valdir Apel, que é lá da cidade de Brusque, deve ter chorado, ou nas cadeiras, ou em casa assistindo, ao ver um time medíocre dentro de campo. E o que mais me surpreendeu, já que eu não acompanho o Vasco dentro de campo, eu acompanho só pelos noticiários esportivos o que acontece, principalmente nessa transição para a 777, que se transformou, o Vasco se transformou em empresa. Então eu nunca pensei que o vascaíno pudesse assistir uma partida com um time tão fraco. E olha que o Brusque lá da cidade do Valdir Apel, que ex-jogador do Vasco da Gama, ex-jogador do Volta Redonda, foi um grande goleiro. E hoje Valdir Apel é escritor, inclusive lançou agora o 4º livro. E o Valdir deve ter chorado, mas chorado muito, porque ele viveu um Vasco da Gama, um grande Vasco da Gama, um gigante da colina, que se transformou num anão por causa da politicagem. E eu que fui sócio 50 anos, fui conselheiro, fui o único conselheiro na época que teve a coragem de denunciar o que estava acontecendo dentro do Vasco da Gama, e por isso que ele está comendo aí a segunda divisão. E infelizmente o vascaíno, aquele vascaíno que concordou com a SAF para um estrangeiro, Sociedade Anônima do Futebol, SAF. Eu não sou contra a SAF, pelo contrário, eu sou a favor, mas desde que quem assume tenha identificação com a história do Vasco da Gama. Diferente, por exemplo, do Cruzeiro, que está aqui em Minas Gerais, muito bem obrigado nas mãos do Ronaldo, o grande Ronaldo Fenômeno. A primeira coisa que o Ronaldo fez foi limpar o elenco daqueles jogadores come-dorme, aqueles que queriam se aposentar, melhor dizendo, no Cruzeiro. Não contratou treinador brasileiro, porque a maioria se transformou em treinadores fofoqueiros. E a maior prova é que o Cruzeiro, depois do rebaixamento, passou por vários treinadores e nenhum deu jeito. E o Ronaldo, com a sua visão, trouxe o Pesolano para o Brasil e está fazendo um grande trabalho
E hoje o Cruzeiro já está preparado para disputar a Série A o ano que vem. E bem diferente do Vasco da Gama. Muito diferente do Vasco da Gama. O Vasco da Gama ainda corre o risco de não subir para a Série A. Com um time que não tem treinador. Pelo menos foi o que eu ouvi na transmissão. Como é que você está aí quase ao final de uma disputa para saber se vai ou não para a Série A e não tem treinador? E quando eu olhei dentro de campo, jogadores medíocres, e eu não sei, sinceramente, se o torcedor que vai a São Januário e grita Vasco, 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 não enxergou ainda aquilo que eu falei num vídeo anterior. Basta procurar aí sobre o Vasco da Gama, aqui no YouTube, que o torcedor do Vasco passaria a ser um cliente de um estrangeiro, de um investidor estrangeiro. E a maior prova está aí. A disputa da Série B está quentíssima. E não tem treinador, não tem jogador. Qual foi a contratação boa que foi feita para que ajudasse na subida para a Série A? Nenhuma contratação. Portanto, meus amigos e minhas amigas, vocês que continuam torcendo pelo Vasco da Gama, vocês estão agora torcendo pela 777. Como eu falei, o estrangeiro que assume um clube brasileiro, ele quer transformar esse clube brasileiro em centro de treinamento. Raciocina comigo, você que é torcedor do Vasco da Gama. Qual é o interesse que tem um investidor estrangeiro em preparar a equipe do Vasco para ser campeão no Rio de Janeiro, campeão brasileiro? Nenhuma. Tem nenhuma. Porque ele vai, o estrangeiro vem para cá, para o Brasil, é para peneirar jogador. Eles querem ficar no meio da tabela da Série A, no meio da tabela da Série B. Querem peneirar, eles não querem títulos, não. Não querem títulos. Quer um exemplo de um investidor que está aí ganhando dinheiro há muitos e muitos anos, mas não está prejudicando ninguém? É o Corinthians de Alagoas. Por acaso, o senhor ou a senhora, qual foi o título que o Corinthians de Alagoas ganhou nesses últimos 20 anos? Não. O grande amigo João Feijó, inteligente, muito inteligente, ele criou um viveiro, no bom sentido, de jogadores, prepara os jogadores, disputa lá o campeonato, mas o objetivo do grande Feijó é exatamente transferência para o exterior. Do Corinthians de Alagoas já saiu até zagueiro para o Real Madrid. E outros jogadores que estão brilhando lá na Europa. Mas o Feijó não está prejudicando ninguém, não. Ele já havia avisado que ia fazer isto. Agora o Vasco da Gama, nos grandes tempos, chegava em Brusque e era festa, muita festa, e o torcedor vascaíno ia para o estádio, porque o Vasco da Gama tem torcedor em todo mundo. Nas quatro partes do mundo, o Vasco da Gama tem torcedor. O torcedor ia para o estádio e sabia que ia ganhar do Brusque, tranquilamente, ou de qualquer equipe. Hoje, não. Hoje
o que se vê é um sofrimento do primeiro ao último minuto dentro de campo, com a equipe que veste uma camisa que já foi um manto sagrado realmente. Um manto sagrado que, com bastante antecedência, o Vasco da Gama assinava contratos com a Federação Espanhola para disputar a Taça Teresa Herrera, que era uma grande disputa. Hoje o Vasco está rezando para sair da Série B. Mas graças a quem? Graças exatamente àquele político que usou o Vasco da Gama, aquele empresário que usou o Vasco da Gama. E ainda o Vasco da Gama continua correndo risco, porque o Vasco da Gama só transferiu 70% das ações, 30% vão continuar nas mãos de pessoas que não torcem pelo Vasco, torcem pelo patrimônio próprio. Quem vos falou? Levi Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresas, e que foi por muitos anos conselheiro do Vasco da Gama, e porque foi o único conselheiro que teve a coragem de levar à justiça o que estava acontecendo no Vasco, e por isso que o Vasco hoje está na segunda divisão. Este que vos fala, Levi Lafetá, foi convidado especial da CPI do futebol em 2001. Se alguém tem dúvidas, deve ter alguém que tenha dúvidas aí, principalmente aqueles mais novos que andam aí para cima para baixo, ainda ajudando quem não merece ser ajudado. Entre no meu blog FAO, F-A-O, FAO, Força Almirante de Oposição. Vá lá. Eu fui vascaíno, hoje não sou mais vascaíno, porque eu não queria simplesmente compactuar com as desonestidades que estavam existindo dentro do Vasco da Gama. Corri risco até de vida para defender o Vasco da Gama. E é bom que o torcedor, o senhor torcedor aí, que tem 40 anos, e o senhor que tem 20, procure ver o meu blog FAO, Força Almirante de Oposição. E nos vídeos que os senhores vão ver lá, da minha participação na CPI do futebol, os senhores vão se sentir prostrados na cadeira, porque realmente foi uma vergonha, foi uma covardia que fizeram com o ex-gigante da colina. Bom dia mesmo de Levi Lafetá, neste 4 de setembro de 2022. Um abraço.